Com essa recente ferramenta aqui do Excel, Copilot, a gente consegue automatizar tarefas e ganhar bastante tempo com o Excel. O Copilot vai trabalhar para você. Vou te mostrar um exemplo prático agora. Aqui eu tenho uma planilha de vendas com data, loja, tipo de venda e valor total. Tipo de venda pode ser CPF ou CNPJ. Dependendo do tipo de venda, a filial, a loja, vai receber uma porcentagem do valor total, ou seja, uma comissão. E é justamente isso que eu vou falar aqui para o Copilot. Ó. Vou escrever aquilo que eu preciso. Adicione uma nova coluna chamada comissão toda vez que o tipo de venda for igual a CPF. A comissão é de 10%. E se for igual a CNPJ é 15%. Imagina só eu ficar linha por linha tendo que calcular e fazer essa comissão. Não dá, né? Então vamos automatizar essa tarefa com o Copilot. Deixa eu clicar aqui para enviar e vamos ver o que o Copilot vai me retornar como resultado. Legal, o Copilot acabou de retornar aqui para mim a coluna com a solução desse meu problema. O legal é que tem esse botão aqui, ó, inserir coluna. E aí se eu clicar nesse botão, olha o que acontece ali na esquerda. Uma coluna nova vai ser automaticamente adicionada para mim, fazendo aquele cálculo que eu pedi. Toda vez que for CPF, a comissão é de 10% sobre o valor total. Toda vez que for CNPJ, é 15% do valor total. E automaticamente o Copilot já calculou todos esses valores de comissão com essa nova coluna. Então acabou, já finalizei meu serviço. E a gente pode fazer um monte de outra coisa. Dá para fazer gráfico, formatação condicional, pintar uma célula, pintar a linha, criar um relatório, fazer uma análise. Você não tem nem ideia do que o Copilot consegue fazer por você. Então nesse vídeo é isso que a gente vai ver. O primeiro passo que podemos dar é habilitar o Copilot. E para isso, você pode vir em Arquivo, e então lá embaixo você seleciona Opções, e nessa nova janela que vai abrir, você pode ir em Copilot, e aqui você vai clicar em Habilitar o Copilot. E então clica lá embaixo no OK. Agora, para que o Copilot funcione no seu Excel e fique ativo este ícone, você precisa fechar o seu arquivo de Excel e abrir de novo. Agora que eu fechei e abri o meu arquivo de Excel de novo, você consegue verificar que o Copilot já aparece colorido para mim. Dessa forma eu já posso clicar nesse ícone e ativar, habilitar o Copilot. Pronto. Aqui a gente já consegue visualizar a ferramenta do Copilot. Agora que a gente consegue visualizar essa ferramenta, vamos utilizar na prática o Copilot aqui dentro do Excel. Então nesse primeiro exemplo prático de uso do Copilot, vamos começar com perguntas que você gostaria de saber. Como exemplo, quais são as melhores fórmulas do Excel? E então vou enviar. Vamos ver o que o Copilot vai responder aqui para mim. Dá para ver que ele está trabalhando, está pesquisando a melhor resposta possível. E aí a gente vai ver o que ele vai retornar aqui. Copilot acabou de formular toda a sua resposta e a gente pode ver que ficou bem completo. Ele retornou aqui 7 fórmulas diferentes. E como eu perguntei quais são as melhores fórmulas do Excel, na opinião dele, ele respondeu soma, média, C, PROC-V, índice e CORRESP, CONTE-C, soma-C. Digamos que você gostaria de saber como utilizar alguma fórmula com mais detalhes. Exemplo, se a gente pegar conte.C, conta o número de células que atendem a um determinado critério. Se você quisesse ver algum exemplo prático de uso ou entender mais sobre essa fórmula, função, você também poderia perguntar aqui para ele. Gostaria de saber mais sobre a função conte.C e assim por diante. Então o Copilot realmente funciona como se tivesse uma pessoa com a qual você está conversando. Agora, no segundo exemplo prático de uso do Copilot, eu tenho uma base de dados, ou seja, informações dentro da minha planilha. E eu quero que o Copilot me ajude a partir dessas informações que eu tenho. Como que ele vai ajudar? Não sei. Então vamos deixar ele nos sugerir algumas coisas. E como você pode ver, quando você tem uma planilha com informações, o Copilot já sugere para você algumas opções que você pode usar, como mostrar insights de dados, ou seja, ideias, mostrar uma sugestão para uma coluna de fórmulas e sugerir uma formatação condicional. Vamos ficar com a primeira opção para ver o que acontece. Mostrar insights de dados. Cliquei. E como você pode ver aqui do lado, ele fez para mim um gráfico me mostrando os valores totais em cada um dos dias. Aqui está os valores e a gente consegue ver essa evolução. Aqui embaixo ele também escreveu algumas coisas, como valor total por data de compra. No dia 1 do 1 foi de 343, no dia 2 do 1 foi de 938 e assim por diante. Bom,
Ele fez aqui apenas algumas observações, nada muito complexo. Mas agora vamos ver um outro insight, por exemplo. Posso ver outro insight? Vamos clicar aqui e ver o que ele vai fazer. Agora eu achei mais interessante o gráfico que o Copilot sugeriu aqui para mim. Ele separou cada um dos supervisores que eu tenho em cada uma das barrinhas e está comparando um supervisor com outro, mostrando o total de valores que cada supervisor está comandando, digamos assim. Porque nessa minha planilha bem grande, como você pode ver, eu tenho várias e várias informações. E é uma planilha de importação. E aí tem vários supervisores. Luísa, Ana, Davi, João. São esses 4 que eu tenho. Como você também pode verificar lá pelo gráfico. E cada um desses supervisores está sendo responsável por um valor de importação. Então se pegar aqui a Luísa, a primeira linha tem 343. Só que depois aparece a Luísa de novo aqui embaixo. Com um novo valor, ó, 3.680. Depois aparece a Luísa de novo. E assim por diante. Ou seja, um mesmo supervisor aparece várias vezes na planilha com valores diferentes. E justamente o que o Copilot fez aqui com esse gráfico, de forma automática, foi separar cada um destes 4 supervisores e me mostrar o total que cada supervisor está sendo responsável. Bem interessante, gostei muito dessa análise aqui. Eu poderia até clicar nesse botãozinho, está vendo? Adicionar a uma nova planilha, porque dessa forma eu consigo com que o Copilot gere para mim a tabela a qual ele puxou as informações e também o gráfico que ele fez ali anteriormente. Pronto, então aqui eu já tenho a minha primeira análise feita com o Copilot. Se eu voltar na minha base de dados, eu posso ainda gerar um outro insight. Então vamos clicar de novo. Posso ver outro insight e ver o que o Copilot consegue fazer para a gente. Olha que interessante. Agora ele gerou um outro gráfico com os 5 na verdade, status de entregas diferentes que eu tenho. Entrega atrasada, cancelada, em andamento, finalizada e reembolsada. E então colocou aqui os valores de cada uma dessas entregas. E o legal é que ele fez aqui 3 colunas de valores. Bom, lendo aqui eu não entendi muito bem por que ficou 3 colunas, azul, laranja e cinza. Mas o Copilot deve ter uma boa explicação para isso. Eu não entendi. Então, será que eu devo perguntar aqui para ele? Pode ser, né? Eu até poderia clicar adicionar a uma nova planilha. Vamos fazer isso primeiro e depois a gente pergunta para ele explicar o gráfico? Vamos lá. Adicionar uma nova planilha. Legal. Então aqui a gente consegue ver as 3 barrinhas. Tudo bem. O gráfico ele já automaticamente adicionou aqui para mim as legendas. Consumo, produção e revenda. Agora sim eu sei o que cada coluna representa. Pronto. Nem preciso mais perguntar para o Copilot, mas deixa eu perguntar para ele do mesmo modo. Assim a gente vai ver o que ele consegue nos explicar. Deixa eu escrever aqui para ele. Poderia me explicar o gráfico que você fez? Eu não entendi. E vou enviar. Vamos ver o que ele vai nos responder. Pronto, olha que legal. Então ele deu uma explicação detalhada deste gráfico aqui que ele tinha feito em cima. E aí a gente pode ler e entender com mais detalhes. Mas eu não entendi ainda muito bem o que o Copilot quis dizer. Não tem problema. Aqui nessa caixinha você pode pedir. Por favor, seja mais específico. Detalhe mais a sua resposta. Eu ainda não entendi o que o gráfico quer dizer. É só você perguntar para o Copilot e ele vai te respondendo. Agora que a gente viu os insights do Copilot e que ele também pode nos ajudar a criar análises a partir de uma base de dados que a gente tem no Excel, vamos ver outros exemplos práticos. Neste terceiro exemplo prático, eu tenho uma planilha de estoque, onde tem o registro de entradas e saídas de vários produtos e a quantidade que entrou e que saiu. Como eu tenho vários produtos que se repetem, entrou o notebook, saiu o notebook, depois saiu o notebook de novo, enfim, eu gostaria de saber o quanto que entrou de cada produto e o quanto que saiu. Dessa forma, eu consigo saber qual o saldo atual para cada produto. Vamos pedir para o Copilot fazer esse cálculo para mim. Até porque, se ele consegue nos ajudar, por que eu que vou fazer? Deixa ele fazer para mim. Então aqui eu vou perguntar, qual o total de entradas e saídas por produto? E vou enviar, vamos ver o que ele vai responder para a gente. O Copilot retornou um gráfico me mostrando o quanto que entrou e o quanto que saiu de cada produto. Tudo bem que ele retornou um gráfico, isso já seria uma resposta boa, porque dessa forma a gente já consegue avaliar quanto que entra e quanto que sai de cada produto. Porém, digamos que você não queira um gráfico. Você gostaria de ver o resultado em si, números.
você pode falar para o Copilot fazer isso para você. Aqui embaixo não tinha carregado ainda, mas ele acabou de mostrar aqui para mim. Ó. Total de entradas e saídas por produto inclui 100 para tablet, 88 para teclado, enfim. Aqui ele fala, veja a tabela acima para mais detalhes. No caso, não tem tabela nenhuma acima, tá vendo? Tem um gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar adicionar a uma nova planilha. Porque dessa forma eu consigo visualizar agora que o Copilot fez aqui para mim, tablet, o quanto entrou, o quanto que saiu. Tem esse total geral, que na minha opinião não faz sentido, certo? Entrou 100 e saiu 88. Então o que tem a ver esse 188? Será que seria o total de movimentações? Entra e sai e vai contabilizando? Pode ser, mas 188 não é o saldo final, beleza? Porque se entra 100 e sai 88, 188 não é o saldo final, é apenas a soma desses dois números. Aqui a gente pode ver teclado. Entrou 88 e saiu 88, então o saldo é 0. Mas o legal é o seguinte, que agora a gente já consegue saber o quanto que entrou e saiu para cada produto. Dá até para a gente verificar e ver se realmente isso faz sentido. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o tablet, dá para ver que teve 100 unidades, 100 quantidades que entraram, beleza? 100 que entrou. Vamos ver se isso aqui está certo e se faz sentido. Nessa minha tabela aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as informações e vou aplicar aqui alguns filtros. Classificar e filtrar, filtro. Lembrando, tá pessoal, só estou conferindo para ver se o Copilot fez de forma correta esse cálculo. Clico no filtro, vou selecionar o tablet, ok? E beleza, teve apenas duas entradas. Uma entrada de 50 e uma de 50, é isso aí. 50 por 50 é 100. Então tá certinho, o Copilot fez o cálculo correto. Agora a gente tem a saída também do tablet, ó. 45 e 43. Vamos ter aí então 88 unidades que saíram, beleza? 88. Então tá certinho, bateu os dois resultados. Tanto as 100 unidades que entraram, quanto as 88 que saíram. Então é isso aí, o Copilot fez esse cálculo, essa análise de modo correto, como a gente pode verificar. Eu ainda poderia fazer mais algumas análises a partir dessa tabela que eu tenho. Eu acho que dá pra gente fazer isso. Deixa eu clicar aqui em cima, classificar e filtrar, limpar. Agora, vamos aproveitar que o Copilot sugere aqui pra gente algumas ideias que podemos utilizar e ainda a gente não utilizou essa última, sugerir formatação condicional. Formatação condicional, pessoal, seria essa ferramenta que a gente tem aqui em cima, que automaticamente pinta, faz a coloração, digamos assim, realce das células que a gente tem em uma planilha. Mas vamos ver o que o Copilot consegue fazer de modo automático. Sugerir formatação condicional. Cliquei, vamos ver o que o Copilot vai fazer aí pra gente. Ok, aqui estão algumas sugestões de formatação condicional. Realçar células em tipo, quando as células em produto começarem com o computador. Realçar o top 10, quantidade, realçar as células iguais à entrada. Eu acho que isso aqui é interessante, ó. Realçar células iguais à entrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as células que forem igual à entrada vão ser pintadas automaticamente. Olha, isso é algo que pode ser interessante. Então deixa eu clicar nessa opção. E aqui ele me deu a sugestão. Aqui está uma regra de formatação. O valor da célula é igual à entrada. Aplicar, beleza, vai ficar de amarelo. Eu acho que pode ser. Deixa eu clicar aqui em aplicar, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, olha que legal, pessoal. Agora todas as células que são iguais à palavra entrada ficam realçadas de amarelo. Interessante, gostei disso. Mas, será que isso daqui vai funcionar de modo automático? E se nessa linha 5, onde eu tenho uma saída, agora fosse uma entrada? Será que ficaria automático? Vamos ver, entrada. Vou apertar o Enter. Olha que legal, ficou de amarelo, então está funcionando de modo automático. Se eu trocasse de novo isso daqui para saída, Enter, fica de branco. Gostei. Então, é uma formatação automática que o Copilot acabou de fazer para mim. Super interessante, gostei bastante. Agora, eu mesmo vou sugerir para o Copilot alguma formatação de modo automático. Vou falar o seguinte, pintar a linha inteira da cor vermelha quando o tipo, o que é tipo? Ó, o nome da coluna, quando o tipo for igual à saída. Pronto, tá certinho, ó, com acento, com tudo. Deixa eu enviar, vamos ver se ele vai conseguir fazer essa formatação aí pra gente. Pronto, ele retornou aqui o resultado. Vamos clicar em aplicar, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, olha que interessante, pessoal. Toda vez agora que for saída, o Copilot automaticamente pintou de vermelho a linha para mim. Então é isso aí, eu acho que está funcionando. Deixa eu trocar aqui entrada por saída, Enter, pronto, é isso aí. Então toda vez agora que o tipo for igual à saída, fica de vermelho. E quando for entrada, fica de amarelo, apenas a célula específica. Gostei bastante. Já estou
gostando do Copilot, porque dessa forma eu consigo economizar bastante tempo aqui no meu trabalho. Agora, neste outro exemplo, eu tenho uma planilha de vendas, onde eu tenho a data da venda, a loja, ou seja, a filial, filial norte, sul, leste, oeste, tipo de venda, se foi CPF ou CNPJ, e o valor total. O que eu vou perguntar para o Copilot, que eu preciso saber, é o quanto que cada loja vendeu. Exemplo, o quanto que a filial norte vendeu, o quanto que a filial sul vendeu, quanto que a filial oeste vendeu, e assim por diante. Porque se a gente vê, ó, a filial norte vendeu aqui, aqui também teve uma venda, aqui embaixo também teve uma venda, e assim por diante. Então vai ficar muita coisa para eu poder somar de forma manual. Não dá para eu ficar manualmente somando esses valores. Então é o Copilot que vai fazer isso para mim. Eu vou falar aqui para ele, ó, o seguinte: eu tenho uma planilha de vendas. Eu preciso saber como que está o nome dessa coluna? Valor total. O valor total por loja. Por loja. Deixa eu enviar para ele e vamos ver o que ele vai retornar aqui para mim. Pronto, então aqui ele fez um gráfico e aqui embaixo ele retornou algumas informações. Ele fala que esse gráfico aqui, ó, ele separou 1, 2, 3, 4 filiais e está mostrando quanto que cada filial vendeu. Bom, isso daqui já me ajudaria, interessante. E aqui ele deu algumas informações. O valor total por loja inclui 143 mil para a filial oeste, 84 mil para a filial norte. E ele fala, veja a tabela acima para mais detalhes. Então deixa eu clicar aqui, ó, adicionar uma nova planilha e vamos ver se essa análise consegue me ajudar. É isso aí, olha que interessante. Ele separou as 4 filiais que eu tenho e aqui ele já me deu o valor total por filial. Então dessa forma, mais uma vez, o Copilot conseguiu automatizar uma tarefa aqui para mim. Agora eu sei o total que cada loja vendeu. Super interessante. Uma outra análise que eu poderia fazer nessa minha tabela que eu tenho de vendas seria: quantas vezes foi feita uma venda para CPF? Ou seja, o que eu quero fazer aqui? Uma contagem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Você entendeu o que eu quero fazer? Como que o Copilot consegue me ajudar com isso, com essa demanda? Eu vou perguntar aqui para ele então o seguinte: qual a contagem de tipo de venda? Vamos ver se está certinho. Tipo venda. Opa, já estava escrevendo errado, ó. Tipo venda. Pronto, contagem. Qual a contagem de tipo venda? Você pode até especificar mais, né? Se você tiver com dúvida se o que você escreveu está certo ou está errado. Eu preciso contar quantas vezes aparece a palavra CPF. Eu acho que só isso já seria o suficiente, né? Vamos apagar então essa primeira parte. Seleciono, deleto. Eu preciso contar quantas vezes aparece a palavra CPF. É isso aí. Deixa eu enviar e vamos ver o que o Copilot vai retornar como resposta. Olha, ele retornou aqui para mim o que parece ser uma fórmula, conte.c. Para contar quantas vezes a palavra CPF aparece na coluna tipo venda, coluna C, você pode usar a seguinte fórmula. Então ele fez aqui a fórmula para mim. Mas espera aí, cadê o resultado? Como é que eu faço agora? O que você vai fazer é o seguinte, coisa bem simples. Sempre que o Copilot falar para você, você pode usar a seguinte fórmula. O que você faz? Você vai copiar essa fórmula, clicando aqui, copiei. E aí, em qualquer célula da sua planilha, escolhe aí uma célula. Você que manda, Dunit. Você vai apertar agora Ctrl V para colar. Pronto, ó. Porque quando você aperta o Ctrl V, 2 cliques, 1, 2, o Excel, ele cola para você aquela fórmula que você copiou, tá bom? Então é só você apertar o Ctrl V, 56. O que está sendo feito aqui? Uma função de contagem de toda essa coluna aqui, apenas daquilo que aparece ou é igual a CPF. E dessa forma a gente sabe que 56 é a contagem de todas as vezes que aparecem CPF nessa minha lista. E mais uma vez, então, o Copilot consegue nos ajudar com um exemplo prático. E agora, para a gente ir para um exemplo mais complexo, eu gostaria de adicionar alguns critérios dentro do Copilot. O que eu quero dizer com isso? Como a gente pode ver, nessa minha planilha de vendas, eu tenho data, loja, tipo de venda e valor total. E se eu quisesse colocar aqui uma coluna nova, do seguinte tipo: comissão, o valor que será distribuído para cada loja, para cada filial. Como é que funciona essa comissão? Se a venda foi feita para CPF, o que vai acontecer? A filial vai ter o retorno de igual o valor total vezes 0,10, ou seja, ela vai ter 10% do valor total. Enter. Mas caso a filial tenha vendido para CNPJ, ela vai ter 15% do valor total. Então, o valor total vezes 0,15. Mas imagina só,
linha por linha, eu tenho que ficar fazendo essa configuração. CNPJ, 15%, CPF, 10% e etc. Vai demorar pra caramba. Então deixa eu selecionar essa coluna aqui, delete, posso até devolver ela do tamanho que estava, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o Copilot faça esse cálculo para mim. Então, aqui nesse campo de pesquisa, eu vou especificar esse meu problema para ele, essa minha dificuldade, para ver como que ele pode me ajudar. Eu preciso adicionar uma nova... Eu preciso nada, quem vai fazer é o Copilot. Adicione uma nova coluna chamada comissão. Toda vez que o tipo venda for igual a CPF, vamos lá, toda vez que tipo venda for igual a CPF, o valor da coluna comissão deve ser igual a 10% do valor total que a gente tem aqui, certo? 10% do valor total. Caso o tipo venda for igual a CNPJ, vírgula, o valor da coluna comissão deve ser igual a 15%. Vamos enviar, vamos ver se o Copilot consegue me ajudar com essa tarefa que eu não sei como fazer. Como a gente pode ver, parece que está demorando um tempinho maior do que as tarefas anteriores, mas talvez isso se deva ao nível de complexidade, talvez. Olhando para o intervalo que a gente tem, eis uma coluna de fórmulas para rever e inserir na coluna E. Ah, pronto, entendi. Então ele fez aqui uma fórmula. Ah, não entendo nada do que ele fez aqui. Eu acho que está certo, não sei. Vamos clicar aqui então, ó, inserir coluna. Pronto, olha que legal. O Copilot mesmo que criou essa coluna aqui para mim. E aparentemente eu acho que está certo. Lembra que eu falei que CPF é 10%? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui de baixo. Aqui eu tenho CPF, vamos ver, igual valor total vezes 10%, enter. Opa, certinho. E agora a CNPJ aqui, igual valor total vezes 15%, enter. Opa, certinho também. Então é isso aí, pessoal, o Copilot é inteligente, conseguiu me ajudar com todas as demandas que eu tive que fazer. E lembrando, se você precisar de qualquer outra ajuda do Copilot, é só você pedir que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Então a gente consegue concluir com esse vídeo aqui que o Copilot realmente é uma ferramenta que consegue automatizar tarefas e fazer com que você ganhe tempo no seu trabalho. E eu espero que esse vídeo também possa ter te ajudado a entender como usar o Copilot. E como é uma ferramenta que foi recentemente adicionada ao Excel, ainda tem muito que a gente explorar do potencial dessa ferramenta aqui. Então se você quiser ver mais vídeos sobre este assunto, deixa aí nos comentários. Ou se você quiser ver alguma coisa específica, me deixe saber também, faça um comentário, porque dessa forma eu consigo trazer um vídeo aí para te ajudar. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.